De Casal Empreendedor para Casal Empreendedor. Hoje iremos receber Arildo e Mayra, um casal que acredita que o empreendedorismo começa dentro de casa, no seio da família. Então fique com a gente que o Inspiração está no ar. E para conversar conosco hoje em mais um episódio de podcast Inspiração, Arildo Júnior, formado em Administração e MBA em Marketing, pós-graduando em Direção Comercial e Finanças, pós em Mindfulness, eu não consigo falar... Mindfulness. Facilitador do propósito, Master Coaching, analista comportamental. O homem é uma fera, né, velho? Que legal, seja bem-vindo. E a Mayra Sofia. Mayra Sofia, formada em administração também, com especialização em gestão de pessoas, pós-graduado em psicologia positiva, pós-graduado em finanças de grupos... Dinâmica de grupos, desculpa. Pós-graduado em pedagogia da cooperação e inteligência sistêmica. Master Coach e facilitador do propósito. Tu também é facilitador do propósito, né? Sejam bem-vindos. Obrigado, um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Bem-vindos. Acredito que hoje vai ser um bate-papo de casal para casal, né? Empreendedores, mas que vai um pouco além, né? Eu acho que vai conseguir nos levar a lugares. Eu acho que todo mundo precisa ir realmente de propósito, né? Por esse currículo aí maravilhoso que vocês têm. Então, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui no nosso último podcast, né? Da nossa primeira temporada. E com isso a gente quer escutar um pouquinho, né? Hoje vocês têm aí esse currículo, mas não foi assim para chegar onde vocês estão hoje, né? Então, queria escutar um pouquinho de ti, Mayra. Vamos iniciar contigo. Me conta como que tu chegou, onde que a Mayra iniciou aí nessa trajetória. Beleza. Bom, primeiramente, obrigada, casal, aí pelo convite, né, por estar fazendo parte desse último episódio aí, uma honra pra gente, né, uma honra de ter sido convidados, muito bacana. E é sempre bom relembrar da história, né, relembrar de como a gente chegou onde a gente tá. Eu acho que, em primeiro lugar, isso é uma coisa que todos nós deveríamos fazer o tempo todo. Né? Do tipo, cara, olha pra trás e observa tudo que tu passou, tudo que tu viveu. Bom, a Mayra, eu sou filha da Margarete e do Gilberto, que minha mãe engravidou com 16 anos de mim, né? E meu pai, acho que... Eu sempre erro a idade do meu pai, mas ele era uns 21, 22, mais assim. novos, né? Nossa. Muitos novos, exatamente, casaram e tal, me tiveram. E eu cresci com uma sensação de inadequação. Né? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Por que a vida é tão desafiadora? E por que as pessoas não são felizes? Tipo, isso, eu tenho uma imagem bem nítida de 4 ou 5 anos, onde eu saía da minha casa, nós morávamos, eu, meu pai e minha mãe, meus pais iam trabalhar, sempre muito trabalhadores, e a minha avó morava algumas quadras dali, e eu tinha, assim, um interesse em descobrir porque elas eram muitas donas de casa, porque elas não eram tão felizes, eu achava todo mundo meio, assim, sério demais, levava a vida muito séria demais, minha avó, inclusive, né? Sim. Então, eu tinha essa curiosidade, assim, ao mesmo tempo... Vivi num contexto, né, de algumas agressões físicas e verbais que me fizeram realmente não compreender por que eu estava ali. Então, por muito tempo, eu pensava, cara... Será que é isso a vida? Se eu fosse embora, acho que não ia fazer tanta falta, não sabe? Mudar. Eu chegava a ter essa sensação, assim. Tive depressão em quase todas as etapas da minha vida, né? Depois que eu vinha reconhecer e identificar isso. Então, eu tinha fome de por quê? Né? Por quê? E aí eu comecei processo terapêutico, psicólogo, com 15 anos, mas aí eu não conseguia produzir muito conteúdo na terapia, eu me lembro de umas sessões que eu ia lá, ficava super silenciosa. E aí, mas aí depois disso eu falei, cara, eu quero mergulhar nesse mundo, assim, sabe? Eu quero entender por que as pessoas fazem o que fazem, falam o que falam, enfim, são o que são. E aí, naquele tempo, não tinha muitas possibilidades como existem hoje. Eu fui morar nos Estados Unidos com meu pai. Eu acho que essa história, eu ficaria muitas horas aqui falando, né? Mas enfim, fui morar nos Estados Unidos com meu pai, voltei com 21 anos. E aí, o que eu vou cursar? Psicologia ou
gestão de pessoas era o que eu queria, mas não tinha só gestão de pessoas, né? Existia só administração com ênfase em gestão de pessoas. Mas aí senti de fazer a administração e aí meu trabalho de conclusão ali, eu já analisei empresas de grande porte para ver se elas realmente colocavam o que a teoria dizia sobre a gestão de pessoas em prática, né? E aí descobri que não. Né, que realmente o foco só eram os resultados financeiros das pessoas, era muito raro. Infelizmente, algumas empresas tinham algumas práticas, mas quando eu fui pesquisar os colaboradores, não condizia muito, aquilo não estava fazendo muita diferença, e foi um choque para mim. Eu falei, cara, tem muito mercado, né? Tipo, que caminho... Porque antigamente não tinha essa... realmente trabalhava pra ganhar o salário lá no final do mês, Eles não cuidavam dos colaboradores, assim como Era diferente. hoje, né? Era bem diferente. E eu nem tô falando tudo, trazendo tudo isso, porque qual é a intenção de um trabalho de conclusão? É pesquisar, né? E perceber, até pra trazer melhorias e trazer... E ali eu pensei, cara, eu quero navegar nesse mundo, né? E daí trabalhei 16 anos, né, na editora jornalística O Diário, então, que é o jornal que é regional ali em Ivoti. Acabei me tornando o braço direito do dono, né? E ele também tinha outros negócios. E aí, com o passar do tempo, ele disse, não, tu vai ficar encarregada pelo resultado. Então, a gente deu o nome de gerente de desenvolvimento organizacional. Mas ligado a pessoas também. Exato, que basicamente era o quê? A gente quer atingir esse resultado, mas para atingir os resultados, as pessoas têm que querer atingir os resultados. Sim. Então, eu acabava me tornei essa pessoa que, né, estimulava, conversava, fazia reuniões, daqui a pouco... Braço direito dele. Daqui a pouco comecei a entrar com treinamentos, né, a gente começou, e aí ali meu olho começou a brilhar, né. E aí foi quando eu mergulhei, encontrei coaching na internet em 2011, falei, o que é isso aqui, né? E aí pesquisei, gostei, fui fazer a formação em São Paulo, daí tem o Professional Self Coach, depois fiz hipnose ericksoniana, daí Master Coach, aí Business Coach, aí mergulhei nesse mundo e vi uma outra possibilidade. E eu sempre fui uma pessoa assim, aprende e aplica, tanto que se eu não tivesse espaço para aplicar, me dava uma inquietação. E aí voltei para a empresa, comecei a aplicar com as pessoas, né? Resultado. E aí, depois dali, todo esse currículo aí que vocês leram, né? Comecei a não parar nunca mais. Inclusive, descobri que eu tenho um valor que é amor ao aprendizado. Eu não tenho preguiça pra aprender. Eu já fui pra umas bibocas, assim, fazer imersão, retiro, curso, sabe? Que tu pega um avião, depois tu pega não sei quanto tempo de carro e umas estradas ruins. Eu já fiz muito isso. Mas muito porque eu tenho amor por isso. Então, pra mim, brilha o olho, né? Exato. Isso é muito legal, porque realmente... Acho que o mercado ainda precisa de pessoas, né? As empresas cada vez mais, eu acho que precisa humanizar, né? Porque não tá todo mundo ali para alguém crescer profissionalmente, ou a empresa crescer, precisa ter boas pessoas. As pessoas precisam querer estar ali, né? E parabéns. É um grande papel aí que com certeza vai estar ajudando, né? Sim, claro. Muita gente. E aí, depois, claro, em 2016 que eu vivi uma transição de carreira, saí do mundo corporativo. Que daí, o que aconteceu, assim? Eu comecei a perceber, não tem mais pra onde crescer aqui, né? Eu senti uma gratidão, eu tinha um bom salário, tipo... Podia, né? Tinha poder de fazer o que eu queria. Na verdade, era isso. Mas quando eu falo o que eu queria, porque eu também nunca fui assim, né? De querer coisas tão... Sim. Mas, enfim, uma boa vida, mas não tava feliz. E aí, comecei a acessar novamente uma depressão. E aí, eu comecei ali, como eu já tinha uma clareza maior, eu comecei a perceber. Cara, a depressão, ela é um alerta. Sim. Ela é um despertador, né? E ela veio me mostrar que tem alguma coisa... que eu tenho que fazer, que eu tenho que mudar. Mas isso também é o autoconhecimento, né? Total. Porque se tu não te conhecer, tu não consegue ter essa visão de realmente não preciso buscar aí alguma... Eu sempre fiz terapia, sempre mergulhei, sempre fui aberta, lançando isso, vou lá, vou experimentar, então não sei o quê. Até pra conhecer, né, todas as possibilidades que existem nesse mundo e também poder facilitar o caminho para outras pessoas, né? Sim. Tanto que hoje eu sou facilitador do propósito, porque facilita o caminho para que as pessoas vivam o seu propósito. Porque tem muita gente que até hoje não encontrou, né? É difícil realmente sentir. É porque tem que cuidar também, existe uma indústria que tá vendendo muita coisa sobre propósito, como se fosse o teu trabalho. Não é que não é. O teu trabalho é o veículo pro teu propósito. É o veículo daquilo que tu é. O propósito é quem tu é. Sim. É a tua essência, é o que tu tem de melhor, é teu tempero especial.
é o teu aroma, né? Saber identificar isso é difícil. Né? Então e vai precisar fazer um mergulho para dentro, Sim. né? Vai precisar querer se conhecer a si mesmo. A gente fala muito, eu e o Arildo, que somos cientistas de nós mesmos. Porque é isso, né? Sim. Tipo, te estuda, te pesquisa, te explora, porque conhecendo de ti, tu vai conhecer do outro também. E aí tu vai começar a ser uma pessoa muito mais empática, muito mais leve, muito mais feliz. Vai começar, né, a te dedicar mais àquilo que faz sentido pra ti, que tu quer. Vai começar a perceber que tu não vai mais julgar com muito, porque tu vai começar a perceber que por trás daquilo ali tem um monte de coisa. Verdade. Então, mais nesse sentido. Que legal. Então, assim, é muita coisa, né? Essa pergunta que tu fez é tipo... Foi muito amplo. Dá pra escrever um livro, né? Tipo... Não, mas é legal até pra gente agora escutar um pouquinho do Arildo também, porque depois essa, né, a vida de vocês vai costurando. Então, Arildo, conta aí um pouquinho. Tu era mais do mundo corporativo, né? Exato. Primeiro, obrigado, casal, por estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui no encerramento desse ciclo, né? No último podcast. Então, é muita alegria para nós estar aqui com vocês também. A gente tá vibrando muito, né? Nesse espaço casal, nesse espaço família, né? Então, tá sendo bem significativo para nós estar aqui nesse momento também, compartilhando um pouco da nossa história e dos nossos aprendizados com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, falando um pouco, né, do Arildo, né? Da onde vim eu sou filho de Arildo, né? Então, meu pai escolheu o mesmo nome, né? E filho da Mara, né? E eu perdi minha mãe muito cedo, com 5 anos, né? E então eu fui uma criança triste, mas sem muito espaço para chorar essa tristeza. Não tinha muito tempo. Não tinha muito tempo, talvez não tinha, né? Ninguém dá o que não tem, né? Então, tipo, meu pai, né, principalmente foi o nosso suporte, ele deu tudo que ele tinha para nós, né? Toda a segurança, né, tudo que precisava nesse sentido, mas ele mesmo não sabia lidar muito bem com as emoções, né? Então é difícil. Porque para ele também era difícil, né? Exato. Então, como lida com 3 crianças órfãs ali no momento. Então, ele deu tudo que tinha, mas como todo mundo, nós como os pais não temos tudo para, né, não vamos ter tudo para dar para os nossos filhos, a gente vai dar o que a gente vai ter. Então, super entendo o momento, mas fato da vida é que não tive muito espaço. Então, né, na minha criança eu não soube brincar muito, né? Sempre carregou muito essa dor no peito. Mas, de novo, a gente aprende tudo que tem em casa. E uma coisa que eu aprendi desde cedo é que o trabalho dignifica o homem, né? Então, isso era uma coisa que tinha muito, né? Eu me lembro que meu pai, a vez que ele mais trabalhou na vida, foi quando ele perdeu o pai. Né? E daí eu perguntei, e ele não é que ele trabalhava pouco, não, ele sempre trabalhou muito. Daí ele passou a trabalhar no nível tipo 16, 18 horas por dia. Assim, né? Uma vez eu perguntei, pai, o que tá? Ele disse, não dá pra ter tempo pra pensar. Deixa eu trabalhar que eu fico. Então era um baita amortecedor que ele colocava. Óbvio que trouxe conquistas pra eles, trouxe um monte de coisa, mas era um baita amortecedor que ele colocava ali exatamente para neutralizar aquela dor, né? Então esse é o modus operandi da minha raiz, né? Onde eu vim. De novo, tem muita coisa boa, mas também carrega um pouco. Então, com 16 anos eu comecei a trabalhar na empresa familiar e ali me descobri, né? Ali foi o primeiro que eu disse, nossa, tem um lugar que eu sou bem visto, porque eu também fui muito elétrico, né? Então o jeito que eu achava para chamar atenção quando criança era arteiro. Né? Fazia muita bagunça, né? E, tipo, era para ser visto, para mostrar essa dor que nem eu estava entendendo, eu conhecia muito no modo inconsciente, mas trazia muito isso. Com 16, comecei a trabalhar muito antes de qualquer coleguinha, né, na empresa da família, e com 18 já era gerente geral, já ajudava o meu pai, assim, já era braço direito total do meu pai, e aí começou alguns conflitos de geração. Eu saí, mas sempre tive essa certeza que queria ser empresário, empreendedor, executivo, tava nessa área aí de business, eu nunca tive dúvida disso, né. Aí eu saí, voltei para a empresa quando a gente montou uma outra unidade de negócio, me aventurei com 18 anos, com 20 anos eu fui consultor. Aí tinha clientes era de um programa específico para padaria, né? Que a família sempre veio desse ramo. E com 20 anos eu tinha 30 clientes, padarias que eu dava consultoria num programa que era meio que já fechado, né? Passava por todas as áreas do negócio, comercial, produção, vendas, né? Tipo, organização, limpeza, ali tu produção. era autodidata. Sim, tinha. Aí eu já estava na faculdade, né? Com 20 anos eu já estava. Eu entrei logo depois na faculdade, com 18. Mas a experiência toda foi no dia a dia, foi aprendendo. Sou neto, filho de empreendedor, então isso também tá muito. Essa foi muito das minhas heranças positivas, né? Então eu sempre cresci muito, tive muito esse tino de organização, de processo, de tudo mais, né? E daí eu fui seguir a cartilha, né?
decisões certas, decisões erradas, né? Indo experimentando o negócio, mas fui seguir a cartilha que me diz, né? Que é o que a gente recebe desde o que tu vai ser quando crescer, qual que vai ser tua profissão, como é que tu vai ganhar dinheiro, como é que tu vai perseverar na vida, quando é que tu vai trocar de carro, e a casa nova, quando é que tu vai casar, e quantos filhos tu vai ter. Só cobrança em cima exato, então a sociedade começa a te perguntar isso e eu fui respondendo, tá? Deixa eu mandar bem aqui nesse negócio. E acho que né, dentro dos meus parâmetros, né? Acho que fui muito bem, assim, porque eu cheguei num meu último cargo na Souza Cruz, né? Que foi executivo durante 12 anos, eu fui gerente regional, né? Então, controlava um faturamento de 30 milhões mensais e 130 pessoas era a minha equipe. Gente. Né? E era realmente uma estrutura com os 3 estados do sul, né? Sim. Então, e como que faz controlar? Porque hoje a gente estava falando antes das pessoas, né? Que realmente hoje é difícil tu conseguir conduzir. Às vezes nós, na nossa empresa, a gente tem 20. E é difícil, imagina 130. Como que faz? A gente eu tinha 7 supervisores, que era do meu reporte direto, e a equipe estava embaixo deles. Então a gente fazia muito nessa coisa da hierarquia, né? E a vantagem da grande empresa é que ela já tem muitos procedimentos. Então, né? A Souza Cruz hoje deve estar com 110, 115 anos, né? Bem alinhado, né? Imagina que ela é uma multinacional, ela foi comprada, né? A Souza Cruz, empresa nacional do Albino Souza Cruz, foi comprada em 1930 pela British American Tobacco. Né? Então, 1930 fizeram uma fusão. Hoje em dia a gente está acostumado a fazer normal, não sei o que, fusão, aquisição de empresa em 1930. Então é uma empresa que está muito bem fundamentada, ela já tinha os seus processos, né? Então, quando eu fiz essa trilha de casei, um casamento daquelas festas de coisa, casa em condomínio, com adega subterrânea, carro importado na garagem, tudo mais, tava com, né? Chegou lá. A plateia, exatamente, cheguei lá, né? Tava todo mundo ali aplaudindo. Aí foi quando terminou meu primeiro casamento, né? E exatamente porque eu tava construindo uma vida que não era minha. Era uma vida pra plateia. Né? E daí começou a cair um monte de ficha e disse, mas que eu quero viver essa vida, sabe? E tu tinha chegado lá, tu tinha tudo isso, mas acredito faltava alguma coisa. Que é o que a gente fala muito da sensação de realização, dessa coisa da paz interior, né? De se conhecer, de cuidar de si. Então eu não tinha nenhuma noção disso, eu simplesmente agia pelas emoções, né? Ia montando ali pelas emoções os meus estímulos, então não era... E é uma felicidade momentânea ali, às vezes, né? Comprava o carro, saía, beleza. Mas uma semana depois, um mês depois, já não era mais, dava bola mais exatamente. Pro carro, né? E daí tu qual que é a próxima viagem? Então tu fica muito se alimentando o que a gente chama de hedonismo, né? Das coisas, né? E, da próxima conquista, da próxima coisa. Eu vi um takezinho do Xuxa, aquele da natação, né? Vocês se lembram? Esse cara, eu realmente admiro bastante ele, mas ele falou um ponto que ele disse, eu já conquistei muitas medalhas nas minhas vidas. Mas sabe que essas medalhas que eu conquistei eram um vazio muito grande, porque sempre que eu chegava numa medalha, já esvaziava de novo, eu já estava pensando na próxima. Né? E ele se envolveu com mindfulness, com meditação, então é um cara que foi muito para dentro também, e ele falava exatamente isso nessa entrevista, que ele disse assim, hoje eu conquistei a maior medalha que eu já ganhei na vida, e não tem nenhuma que seja melhor do que essa, que é a minha paz interior. Né? Então, ali em 2018, em 2017, que foi quando a gente se encontrou, e daí agora a gente já amarra essa história, logo depois que eu tinha terminado o casamento, a gente se encontra, e muito que na época a gente nem estava claro, mas a gente começou muito a montar a vida que a gente realmente queria viver. E daí uma coisa de dentro para fora e não de fora para dentro, que é o que a gente mais vê na sociedade. O que os outros estão querendo? Então tem que ter um carro melhor, tem que ter uma casa melhor, tem que ter a gente começou assim, o que é a minha essência? Sim. O que é o meu propósito? E vocês dois, nesse momento, quando se conheceram, tu tava lá no jornal. Tava saindo. Eu já... Então, boa essa pergunta, porque, na verdade, eu já estava colocando energia no Instituto Sofia, que é na casa da minha avó materna. Eu sou a pessoa que tem umas histórias meio assim que parece até que às vezes não é verdade, né? Mas eu literalmente recebi num sonho, dormindo, né? Que minha avó dizia... Você fala alemão? Não. E ela dizia, Mach die Licht on, né? Tipo assim, liga a luz da minha casa. E eu tava procurando uma sala pra alugar.
E eu já tinha feito uma transição parcial na empresa onde eu trabalhava, que era... Eu estava trabalhando só à tarde lá. Daí de manhã e de noite eu atendia, né? Atendia pessoas. E aí, no início até a própria empresa me emprestou uma sala lá. Então, imagina, no meu próprio trabalho eu atendia... Outro negócio. Mas é porque eu tinha uma relação realmente muito boa, né? Muito próxima do meu chefe. Mas eu falei, não, agora tá na hora de voar. E ainda a partir desse sonho, eu falei, cara... Acho que era. E, claro, tive que fazer toda uma movimentação familiar e tudo mais. Deu certo, comecei a fazer obras, porque é uma casa de 70 anos. E, tipo assim, as janelas não fechavam mais direito. Minha avó nunca teve ar-condicionado. Então, eu tive que fazer, sabe, aquelas obras que não são tão visíveis, né? Assim, mas não sei, algo me dizia pra me jogar, assim. E aí, quando eu conheci ele, eu tava bem no meio das obras. Da obra. Super focada. E já ensaiando uma transição completa, né? Mas como eu sabia que eu ainda precisava daquela renda e ao mesmo tempo eu gostava, eu tinha muitas coisas pra fazer lá também. Então eu fui fazendo uma transição bem tranquila, assim. E nesse meio tempo conheceu o Arildo. Nessa transição. Que eu também tava começando uma transição, né? Porque já tinha começado ali, que eu acho que o grande start foi esse negócio eu brinco que eu tive a oportunidade de começar a minha vida adulta de novo aos 37 anos, né? Foi bem essa sensação, então, tipo assim, foi desconstruir tudo que tinha, porque tinha trabalho, tinha casamento, tinha roda de amigos, tinha uma cidade, então eu tive, tipo, reset, né? Sim. Inclusive, depois que eu saí da Souza Cruz, eu fiz a Reset Trip, né? Que eu fiquei 2 meses na Índia, mais um mês fazendo só meditações, conhecendo todas. Mesmo. Exatamente. E tu já gostava de meditação? Antes ou descobriu Não, assim foi nessa... como uma coisa que eu e a Mayra fizemos um curso de Mindfulness antes quando eu tava na Souza Cruz ainda de viajar, e daí me chamou bastante atenção, eu fiquei interessado por esse tema. Quando eu fui pra Índia, eu fiz 2 retiros de 10 dias em silêncio, né, de meditação lá. Que loucura. E de Vipassana, né, que é tida como a meditação mais antiga do mundo, né, o método, né, de meditação, que é a Vipassana, e a outra numa introdução ao budismo, né, que daí foi em Dharamsala, lá onde o Dalai Lama mora, inclusive, né. E daí eu fui visitar todos os grandes centros de espiritualidade da Índia, porque nessa Reset Trip, as minhas 2 maiores perguntas, que quiçá continuam sendo até hoje, né, era como as pessoas se relacionam diferente consigo mesmo do que eu conheço e com a espiritualidade, com esse ser superior, né? E como as pessoas se relacionam em comunidade diferente do que a gente conhece nessa bolha nossa, Porto Alegre, Brasil, né? Sim. E de coisa. Daí eu fui pra Findhorn, que é tida como a primeira eco-village do mundo, né? Que fica no interior da Escócia. E daí fiquei tendo essa experiência também para poder observar isso, né? E quando a gente se juntou, então a Mayra acompanhou minha transição, eu também acompanhei. Era pra ser, né? Porque os dois estavam no momento certo, né? Pra se conhecer. Sim, quando ele me conheceu, ele disse assim, meu Deus, eu sinto que eu tenho que correr uma maratona pra te acompanhar. E aí eu olhei pra ele e disse, não, fica bem tranquilo. Em resumo, ele é muito rápido. Conseguiu. Ele aprende bem rápido tudo. Que legal. É que ela já tava nessa história. Daí a gente pegou e fui pra Índia. Quando eu voltei, eu já tinha saído do trabalho. Também a transição durou quase 1 ano entre comunicar, entre fazer. Daí eu brinco também que eu pedi demissão, mas fui demitido, né? Saí pela porta da frente, foi mais ou menos assim. Sim. Porque eu esperei o tempo certo, ajudei a empresa, me ajudaram, foi muito lindo o processo, assim, de a forma como... Até pelo trabalho todo que tu fez, né? Não teria o porquê. Eu acho que quando se é feito com dedicação, não... Exato. Nós conversava muito sobre isso, né? Eu acho que é importante para as pessoas, tipo, qual é a semente, sabe? O fruto que tu quer deixar aqui, independente da tua história. Às vezes não tá legal, sabe? Às vezes, eu lembro o meu chefe, vocês não podiam ver ele na minha frente, sabe? Sim. Mas sempre foi transparente, né? Mas ao mesmo tempo, cara, mas eu sempre gostei desse cara, a gente sempre se deu bem, né? E tal. Então, tipo, eu vou ter que vir aqui ser franca e abrir o jogo e falar o que tá rolando dentro de mim, né? Porque senão eu vou criar um contexto horrível ali, né? Então... Até pra ele se preparar. E eu me lembro que a gente conversava sobre isso e depois o teu filho... O teu caso quanto o meu, teu fechamento também foi lindo, eu testemunhei de tipo, viu? No final tá tudo certo, mas por quê? Quando tem transparência, tem verdade, tem honestidade, sabe? Tá tudo bem, né? A gente sentir raiva, se todo tá mundo triste. Fosse assim, né? Todo mundo seria muito melhor, né? Mas eu fiquei curiosa, eu não conheço, né? Me conta um pouquinho do que foi nessa transição do Instituto Sofia. O que é o Instituto Sofia? Então, na verdade, foi muito louco também, porque assim, eu sentia que eu queria fazer uma transição de carreira e que eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Aí, naquele tempo, com aqueles cursos, terapias, o que eu sou boa.
E pro Arildo vai ser doido isso que eu vou falar, mas eu percebia que eu era muito boa em performar, assim, né? Em fazer com que as pessoas, tipo, unidas, né? E daí hoje eu consigo ver um traço bem colaborativo, assim, em que quando todo mundo se foca num propósito em comum, tipo, juntos, e todo mundo se sente parte, pertencendo e tal, tipo, a coisa acontece. E eu tinha essa energia, eu tenho até hoje, na verdade, essa energia de sustentar, sabe? Tá ruim, mas eu não vou desistir. Tipo assim. Aqui é igual. Não. Tá, mas nem só dá vontade de dar uma choradinha, tipo assim, vou desistir, passa um segundo de não, vamos lá, que é um desafio, agora vamos enfrentar. A diferença é que eu comecei a chorar, comecei a botar as emoções mais pra fora. Depois de um tempo lá atrás, eu era a Mulher Maravilha, depois eu tirei essa roupa, sabe? E aí eu precisei, eu trabalho com algo que chama Enneagrama, que, né, só pra falar bem rapidamente, que basicamente nós viemos aqui viver uma personalidade, isso é destino, os pais influenciam um pouco só, mas isso é destino, mas todos nós viemos fazer nosso caminho de retorno pra casa, que é conectar com o essencial e com a nossa essência. E esse Enneagrama, ele é um mapa que mostra tudo isso. Então, em resumo, pra mim, Mayra, fazer meu caminho de crescimento, de resgate com a essência, é eu não ter medo de me vulnerabilizar e de fracassar, e de me sentir, sabe, errei, não sustento, não dou conta. Então, quando esse aqui chegou na minha vida, né, eu pude relaxar mais, sabe? Sentiu segura. Eu pude me render mais pro processo, porque pela primeira vez eu me abri pra confiar em alguém, né? E pra me render plenamente, assim, pra esse relacionamento e não ter medo de nenhuma parte minha, assim. Então, já tô misturando tudo, né? Eu sou a pessoa que abre 1 milhão de portas. Mas aí, exatamente, foi quando eu coloquei energia no Instituto Sofia, muito focado em desenvolver pessoas. E para que as pessoas... O slogan é iluminar o ser. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente falou no início, né? E é uma pessoa, como se fosse uma árvore, mas é uma pessoinha com raízes, tronco e nas cores da chama trina. O que significa isso? É uma boa metáfora, né? A gente precisa se ancorar na força das nossas raízes, que é toda essa história que começou antes de nós, né? Nossos ancestrais. Eu tinha zero conexão com isso. Para que o nosso tronco se firme e se estruture, né? E tu caminhe pela vida com passos firmes, com passos fortes. E no tronco estão as nossas virtudes e os nossos valores, né? Então é aquilo que a gente escolheu, né? Transformar como algo que a gente valoriza, que é importante. Para que a gente possa dar os frutos, né? Para que a gente possa florescer aquilo que tem de melhor dentro de nós. E aí as cores da chama trina é muito incrível, porque é o verde. É o verde da saúde, né? É o rosa do amor e é o amarelo da sabedoria. Então é para florescer isso, né? E hoje tu ajuda, então, não só ajuda mulheres, homens. Sim, pessoas. Pessoas, mas não focada no... Na realidade é focada em pessoas, né? Sim, não exato. No profissional, tu quer dizer? Isso, não no profissional. E tu, já depois que tu saiu, tu tem essa consultoria também, eu tenho 3 né? linhas, né? Eu trabalho com essa parte de mentoria corporativa, que eu tirei da telinha da Globo, vamos falar assim, tipo, eu atendo, mas mais on demand também, não vai ser a coisa que eu vou falar. E nesse caminho do propósito, né, eu percebi muito que o meu propósito é ajudar o mundo com qualidade de vida, né? Então vem muito dessa história, porque eu venho do meio corporativo, vou continuar sendo, né, mas o meu grande exercício é desse equilíbrio, né? Então se você perguntar para nós, qual foi o grande empreendimento de vocês, a nossa vida? Né? Eu acho que esse que é o grande, porque quando a gente fez a transição, uma das coisas que eu falo, imagina que eu nessa parte de mentoria corporativa ajudo o empresário, a montar business plan, fazer posicionamento de marca, de mercado, tudo mais. E aí perguntava pra mim, tu tem um business plan? Aí eu disse, não, porque a gente tem um life plan. Vida. Né? Então, assim, tudo se mistura, porque tu vai falar com nosso trabalho, com coisas, tudo se mistura, tanto, né, que é muito pra isso, porque eu acho que a gente tem uma concepção do sucesso talvez muito diferente do que a gente vê por aí, né? Para nós o sucesso é a paz interior, né? O sucesso é tu estar alinhado com a tua essência. O sucesso é tu ser quem realmente tu veio para ser, né? O sucesso é tu conseguir se vulnerabilizar para as pessoas que realmente importam para ti. O sucesso é tu conseguir
perceber o momento presente, né? Então, o sucesso está muito no ser, né? De novo, aquilo que a gente estava falando, ter é uma consequência. Consequência, né? exatamente. E a gente pega, então, nessa parte de trabalho, eu vejo muito como missão. Para mim, a missão é ser o mensageiro dessa prosperidade ampliada. Né, que é isso que está falando, que vai muito mais do que influenciar, auxiliar pessoas, né? Porque para nós, né, Rodrigues, os homens, né, as mulheres já estão muito adiantadas. Agora a gente está fazendo muito papo de casal nesse nosso novo projeto. A gente já recebeu mais de 20 casais para bater papo, exatamente apresentando, abrindo esse portal, né, que a gente está chamando de portal Vem Amar, porque a gente entende que é o que a gente construiu junto, a gente está, né, compartilhando, transmitindo, né, fazendo. E é muito interessante porque a gente percebe isso, a mulher ao longo da história, ela teve muito mais espaço para se desenvolver emocionalmente. Primeiro, porque a mulher é a emoção e o homem é a razão, então já o natural, a mulher já tem esse... A mulher se permite mais se permite, também, né? tem o sentimento, tem a maternidade, tem a coisa, já, né, já é mais... É mais normal. Sim. Assim. A emoção é o feminino, a razão é o masculino, né? Então a gente já sai com uma dose de... E o homem é mais razão, e daí também ao longo da história, o homem que, né, desde a primativa, ele que ia pro mato caçar, pra fazer as coisas, enquanto a mulher tava ali cuidando dos filhos, amamentando, fazendo a coisa, daí óbvio, a sociedade foi desenvolvendo, mas esse traço, que é o que a Mayra fala que são as nossas raízes, a gente nunca perdeu. Então, os homens ficaram para trás. Por totalmente entendido, mas nesse modelo de conhecer de si, de cuidar de si, os homens ficaram, porque eles estão cuidando da empresa, estão trabalhando os negócios, estão fazendo, então olha muito pouco, né, tipo, engole o choro, o homem não chora, o homem tem um desafio, passa por cima, vambora, e a gente não olha. Então, para mim, é trazer um pouco, porque a gente, o nosso Dharma, né, que é a nossa, daí o Dharma a gente já tá falando de profissão mesmo, de intenção, né, do que é do nosso servir ao mundo, né, que os indianos, os orientais, né, trazem muito isso, né, que o Dharma é o nosso servir, né, o nosso serviço ao mundo, enquanto o Karma é a nossa cruz, né, aquilo que a gente carrega. Invariavelmente, o nosso Dharma tem muito a ver com o nosso Karma, né? Invariavelmente. E daí eu cito exemplos, né? Quantos pais de crianças que têm câncer infantil. Né? Muitos pais viram ativista da causa. Tu imagina qual que é a maior dor de um pai ter um filho com uma deficiência. Com, né? Tipo, é a maior karma que pode ter, mas ao mesmo tempo é uma dádiva e isso vira um dharma, que a pessoa vira um ativista, que ela sente assim, se eu quero amenizar as pessoas que sentem essa mesma dor que nós. Então, assim, o Dharma tem muito a ver com isso, né? E quando a gente percebe, assim, da minha história de empreendedorismo, de empresas, o que eu vi foi homens, né? E agora eu tô falando mais dando a vida por seus negócios. Eu não acho que vale a pena, sabe? Eu não acho que vale a pena. Talvez em 1950, quando a gente estava pavimentando rua, construindo esgoto, construindo, fazendo coisa, não sei o quê, até valeria. Mas realmente tu dá a vida por um negócio, esse ter compensa o ser. Então acho que a gente, enquanto sociedade, está transpassando, né? Passando de fase no sentido da sobrevivência para poder olhar para as relações. Né? Então acho que a gente está numa fase muito importante, porque pavimentar as ruas a gente já pavimentou. Sim. Né? E eu acho que vem mudando um pouco a consciência. As pessoas, eu acho que estão buscando mais. Vem, é de uma forma lenta, mas vem. Exatamente, umas coisas que antes, que nem homens... Tinha que ser aquele, né, homem durão hoje. Não, os homens estão se permitindo também sentir, né? Então, e é muito legal. E agora, falando de casal, eu acho que a evolução, né? A gente, como casal, a gente foi... Hoje eu digo, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse o Leandro. E ele não seria quem ele é hoje se não fosse eu. A gente se complementa, né? E a gente vai aprendendo um com o outro, né? Com os erros, porque não é fácil, né? Casado, trabalhando junto. Mas são com os erros que a gente vai aprendendo. E é muito legal ver a evolução dele nesse sentido. De como ele se abriu. Tipo, de querer mudar. Porque eu busco... Tô sempre buscando. Ela é uma autodidata. Eu adoro, eu gosto de todos os assuntos. E ele vem, eu tô conseguindo, né, aos poucos, fazer com que ele também venha buscando. E isso vem refletindo cada vez mais no nosso negócio. E na nossa vida. E na nossa vida, exatamente, que junta tudo. Então, acho que o trabalho que vocês vêm fazendo hoje, com certeza vai ajudar, né, muitos casais a realmente
encontrar um propósito, né? Fazer com que a coisa realmente... A gente acredita que o propósito do relacionamento é a conexão. Né? Por que 2 pessoas se unem? Né? E aqui é o início da vida. Nós fomos gerados por um casal. Sim. Né? Por um homem e uma mulher. Então, é onde tudo começa. Sim. Sabe? Então, se eu desperdiçar essa oportunidade e não me conectar de todas as formas que eu puder explorar isso, sabe? Então, isso que tu fala é muito legal, né? Porque parece que ele também é aberto a te ouvir. Sim. Né? Mas eu era muito turrão, fechadão, não aceitava, nossa. Mas ouvindo ela falar assim, né? Aberto a te ouvir, aberto a receber. Eu acho que isso também nos relacionamentos, né? A mulher tem o lugar dela e o homem tem o lugar do homem. E só que a gente percebe, e daí eu entendo toda a minha jornada de cursos e escolhas, e eu acho que o Arildo também, a gente percebe que existe muita competição. Entre casais, né? Só que isso é, inclusive, geral, inconsciente. Né? Isso não é algo que tá consciente. A pessoa não faz porque ela quer competir com o meu marido. Não, óbvio que não. Na verdade, é isso. Quando eu defendo um ponto de vista e não abro mão, eu tô competindo pra caramba, sabe? Quando eu não dou espaço pro outro ser exatamente quem ele é. Com falhas, com acertos, emoções vão ter emoções boas, mas vão ter emoções ruins. Sim. Gente, agora que a gente tem filhos, criança sente tudo. Tem dias que eles estão com raiva, tem dias que eles estão tristes. Claro que a maior parte do tempo, principalmente se eles crescem num contexto harmônico, eles são felizes. Mas eles são uns felizes, curiosos, intensos, cheios de vontade de viver, né? Então, cara, essa é a nossa essência. Sim. Né? A gente chora desde sempre, a gente sente raiva também, né? A gente que também quer realizar os nossos sonhos e quer ser feliz e quer aproveitar a vida. Mas, cara, como é que é fazer isso dando as mãos, né? Pra pessoa aqui que tu escolheu caminhar do teu lado, uma passagem, né? que essa vale uma reflexão, eu vi esses dias, e vale pensar assim, né? Tipo, o quanto a gente é muitas vezes mais compassivo, mais compreensível com um amigo ou com alguém estranho do que com a nossa própria família. Verdade. Né? Então, tu pensar assim, vamos fazer esse exercício para quem tá nos ouvindo, né? Para nós aqui também, para quem tá ouvindo. Tipo, chega um amigo na tua casa, né? Ele deixa cair um copo e quebra o copo. O que a gente fala pra nada. ele? Tá tudo bem. Deixa eu pegar a vassourinha. Deixa eu pegar a vassourinha aqui, deixa que eu limpo pra ti. Não se preocupa, senta ali, pega outro copo. Espera aí que eu vou te servir. Daí vai lá, serve a pessoa, deixa ela sentada e vai lá varrer. Se é um filho, a esposa ou o esposo, seu estabanado, o que tu foi fazer? Já chega na hora. Vai mão de alface, não sei o que. Agora vai limpar isso. Né? Então eu tô... Mas é muito interessante, então, isso foi uma das coisas que eu ouvi, tô percebendo, assim, como a gente, né, não é compassivo com a que a gente mais ama. E daí eu faço até uma reflexão um pouco mais ampla sobre isso, que é sobre o nosso crítico interno. A gente vê que quanto mais intimidade a gente tem com uma pessoa, mais crítico a gente se permite ser. Isso é psicologia aplicada, né? Isso é assim. Então vamos pensar assim, quem que é a pessoa que a gente mais tem intimidade? Meu marido. Mas isso talvez a segunda. Antes disso... Os pais? Nós mesmos. Nós mesmos, né? É verdade. Então, assim, a tendência é que eu sou mais crítico comigo mesmo do que qualquer outra pessoa no universo. Sim. Né? Então, olha que interessante, eu deveria ser o meu melhor amigo. Né? Cuidar, saber o que é as minhas necessidades, o que eu quero e cuidar. Quando eu deixo o copo cair, não, tá tudo bem, caiu o copo, vamos juntar, não sei o que. Quando eu erro, que bom, tu aprendeu agora com esse erro, fazer alguma coisa, tratar compassivamente, né? Autocompaixão. Né? E quanto mais distante, então para mim isso tá muito presente, assim, trazer isso que é com outro distante, ser compassivo. Mas não é fácil chegar nesse nível de autoconhecer, né? Pra te permitir, pra aceitar os teus erros. É uma jornada, tem que querer. E tu sabe que hoje eu faço terapia, eu digo que é minha terapeuta, eu faço terapia holística. Hoje eu sou quem eu sou por ela tá ali comigo. Porque realmente eu faço 7 anos que eu faço e o meu autoconhecimento faz com que hoje eu seja muito mais leve, porque eu era muito braba, não aceitava as coisas, só que eu não aceitava não pelos outros, era algo meu. De novo o crítico interno, era tu contigo mesmo. Exatamente, e é muito legal quando a gente se conhece assim, é outra vida, né? A gente vai... Sim, existe uma antes e uma depois, exatamente. Né? E com isso, vamos entrar no projeto de vocês, né, para casais, que é o projeto Vem Amar, né? Que eu acredito que está ligado
nesse sentido do autoconhecimento? Sim, na verdade, tudo se... Parece que agora houve um casamento, assim, né? Um casamento de toda a nossa trajetória, de todas essas formações, né? Esses aprendizados que a gente teve. Eu gosto de dizer que eu e o Arildo somos bons alunos. De fato, eu sempre fui uma boa aluna. E eu sinto bons alunos da vida hoje, né? De tipo, estuda e põe em prática, né? Estuda e põe em prática. E aí a gente começou a perceber, assim, de fato, que a gente foi desenvolvendo habilidades, principalmente de diálogo, de comunicação, né? Dessa troca bem transparente e tal. E que toda vez que a gente fazia algo de um lugar muito legítimo, muito verdadeiro, muito até profundo de uma certa forma, porque as pessoas têm o medo da profundidade. Sabe? Porque é desconhecido. Sim. Né? Então, eu trazer, às vezes, sei lá, me vulnerabilizar, falar de uma emoção. Ah, mas meu marido não é o terapeuta, né? Mas é isso que eu tô pensando nesse exato momento aqui. Tu lembra? Faz, acho que 2 semanas, eu tava passando por uma situação pessoal, assim, que eu não tava sabendo como lidar. Mas eu sempre tentava resolver. Daí teve um dia em casa, eu e ele. Eu me desabei, eu disse, preciso da tua ajuda. Tipo, olha, eu acho que eu nunca do jeito chega a me... Porque realmente foi algo do tipo, o que tem pedir ajuda? O que tem ser vulnerável? Isso! E ele disse, que bom, né? Que legal. E foi bem importante. E foi bem importante, assim. Então, Ser eu libertador acho que foi. Maravilhoso. E ó, eu gosto da linguagem, né? Libertador, né? Libertador. Sim. É verdade. Porque quanto mais tu deixar a dor te atravessar e passar por ti, mais livre tu te sente. Sim. E ali eu me desabei no choro. Depois que eu falei assim, eu me desabei. Depois eu tava leve. Perfeito. Foi muito bom. É isso, você só precisa da passagem, né? Tu tem que dar um espaço pra essa emoção que quer vir. Porque a gente criou uma casca de tipo, isso é ruim. Sim. Isso aqui é bom. Isso tá certo. Isso aqui tá errado, né? E aí eu acho que é exatamente isso. A gente se apaixona pelo caminho do autoconhecimento e começa a ter coragem de fazer ele quando a gente percebe que, tipo, não tem nada de errado. Ser vulnerável, né? Eu tô aqui aprendendo. Eu sou um ser humano em aprendizado, né? E eu acho que tanto eu quanto o Arildo, claro que a nossa bagagem contribuiu, né? De relacionamentos anteriores, mas no sentido de, tipo, vamos... buscar, né? Viver tudo que tem que ser vivido, né? Vamos falar de tudo e a gente gosta muito de conversar e agora a gente sente que tudo isso se uniu e o Vem Amar nasceu no nosso primeiro dia de namoro. É? Mas essa também é uma Sem saber. Essa é uma hora da história que dá uma... a gente tem que gravar esse episódio, na verdade. Mas eu resumo fácil. A Mayra, como a gente já falou na apresentação, ela é formada na pedagogia da cooperação. Né? A pedagogia da cooperação tem 7 passos. Ele é magnífico, assim. Ele consegue fazer qualquer projeto, qualquer coisa se desenrolar e com a consciência de todos, né? Com a vontade comum em cima da mesa. É nosso primeiro dia de namorado, a gente já tava ali num esqueminha cada vez mais forte, né? E a gente foi viajar pro interior de São Paulo no final de semana com outro casal de amigos, ficamos numa casa lá. E a gente virou uma noite inteira. A Mayra chegou e disse assim, vamos top fazer a pedagogia da cooperação comigo, fazer os 7 passos. E daí a gente foi a noite inteira fazendo esses 7 passos e tu termina os 7 passos nos projetos comuns, né? Nas soluções comuns, que é os projetos colaborativos, né? E daí do projeto colaborativo nasceu esse nome Vem Amar e essa vontade de trabalhar a família. E a família partindo do casal, né? Porque se a gente for pensar, né, a gente ainda é filho da Revolução Industrial. Então, isso que está na nossa hereditariedade, né? Tipo, tudo isso que foi vendo, foi passando, a gente ainda é seres máquinas, né? Tanto que a nossa formação é toda para qual profissão? A gente foi formado para ter uma profissão, para ter uma coisa. Tudo. Toda a nossa história. Então, a gente foi... A gente pensa que... Né, agora a gente está falando muito de inteligência artificial. Então, pensa nós, como seres, foi pegado ali 90% da nossa capacidade de memória, capacidade de aprendizado, jogou... informação de trabalho profissional, como tu vai ser, né? Tipo, tu vai ser operador de máquina, vai ser... E foi jogado, ocupado 90%. E eu parar pra pensar que a gente não passou ao longo da vida, só depois de adulto, que a gente vai procurar uma terapia holística, vai procurar alguma coisa. Mas a gente não tem formação para ser melhores indivíduos, melhores seres. Desde o início, assim, né? Não tem na escola, né? Deveria ter, né? Hoje Hoje tem aula de finança, teria que ter aula... Tá tendo devagarinho, mas ainda... Mas como ser um
um melhor vivente. Sim. Né? Quer dizer, o que importa mais é tipo, dentro da conta tá tu ganhar dinheiro, tá ser bem sucedido, tá deixar teu legado, tá construir alguma coisa no mundo, tá tudo isso dentro. Mas mais do que isso, é como eu sou um bom vivente, como eu me relaciono melhor comigo e com quem eu... Então esse é o primeiro ponto, assim, a gente acha que a gente é muito esses operários da essência, do propósito, de poder trazer mais consciência para esse viver. Começando por nós mesmos, né? A gente compartilha a paixão pela bicicleta, né, Rodrigues, de gostar de andar. E daí eu falo pra mas assim, tipo, eu vejo alguns caras que pedalam e gravam vídeo, fazem algum conteúdo né, sobre isso. Eu disse, porra, que legal, né? Ou quando o cara que gosta de futebol, ele é jogador de futebol, então, tipo, é remunerado pra fazer aquilo que ele gosta, né? E eu não sinto exatamente nesse lugar, sabe? Porque pra te ter uma ideia, tipo, hoje a minha manhã foi super produtiva, né? Eu separei 50 livros que eu quero ler ou reler, né, que são sobre uma linha de tese que eu quero construir. Eu escrevi numa folha todos os insights que eu tive durante o final de semana, porque a gente foi para Torres, então a gente foi 2 horas indo e voltando, né, 2 horas e meia, então tem 5 horas de, graças a Deus, as crianças dormindo. A gente teve 5 horas de conversa no final de semana. Eu peguei uma folha e anotei todos os insights, as coisas que tinha tido dentro do final de semana, que a gente tinha feito o exercício todo dia. E agora, antes de vir pra cá, eu tive a sessão de terapia que eu decupei tudo isso que a gente tá fazendo. Que legal. Né? Então, é isso que eu sinto muito no momento. E a gente sentiu nesse momento de dar as mãos, disse sim para esse projeto, né? Que é de casal para casal. E é falando isso de como ter, né? Isso que a Mayra tava falando de conexão, né? Mas é como a gente ter uma relação maravilhosa. Isso que a gente tá percebendo, assim, que falando até por nós, pelas nossas relações antigas e até pela nossa, né? A gente se contenta com o bom. Na relação. Aí a gente pegou e começou assim, se perguntar como seria viver uma experiência maravilhosa em casal e família. Ter uma coisa outstanding mesmo, sabe? Desfrutar de uma conexão, de uma conversa, de ter aqui a minha melhor amiga, de ela me apoiar, de me ajudar nas minhas fraquezas, de me jogar pra cima. Como seria isso? Como seria construir essa relação? E o muito interessante é que depois que a gente disse sim pro projeto, na história de ser laboratório de nós mesmos, a gente tá vendo a nossa relação avançar a passos largos nesse sentido. E como tu mesmo falou antes, não tem fim. Né? E então, e outra, talvez na relação conjugal seja a maior oportunidade que a gente tenha de evoluir como indivíduos. Porque sozinho, esse autoconhecimento eu comigo mesmo, a gente se engana. Que eu deixo meu sabotador a vir. Agora, com o outro, tem o casamento obscuro das almas, que o vazio dela soma os meus vazios, que me deixa a minha pior versão. Então, assim, a gente pode se transformar as piores versões, se estiver desalinhado. Ou pode se transformar a melhor versão se estiver alinhado. Sim. Em resumo, só complementando bem rapidinho, a gente tem muita coisa para entregar que não seria justo guardar para nós. Só que a gente demorou pra se apropriar disso, mas esse demorar a gente acaba descobrindo que é o tempo perfeito das coisas, né? Porque desde que a gente tá junto, eu recebo muitos elogios. Vocês estão muito bem, né? Meu Deus, vocês conversam sobre tudo, mas vocês dois são abertos pro autoconhecimento, né? E aí, isso, daí eu pensava, mas por que isso impressiona, né? Ficava assim, meio, porque vai se tornando... já é dia a dia, porque né? a gente vai, o que torna óbvio, a gente não vai mais vendo, né? Como algo assim. E aí, foi realmente assim, os nossos 2 filhos, lógico, o Dom e o Beni, que fizeram a gente atravessar, eu uso essa palavra de atravessar, muito desconforto, né, muitas emoções que talvez tinham tudo ficando embaixo do tapete, fez com que a gente voltasse a se conectar com a nossa estrutura familiar de uma forma linda. Acho que Torres, agora esse final de semana que a gente foi com a família dele, uma festa, todo mundo unido, né, eu vejo eu também, meu pai depois de 25 anos voltou dos Estados Unidos, enfim, é muita coisa, como se as nossas raízes... Parece que vai se encaixando, né? Tudo vai se movimentando, né, principalmente quando chega alguém no sistema familiar, um filho, por exemplo, ele move tudo, né? Ele vai mexendo tudo. E aí a gente começou a perceber, não, a gente tem muito pra compartilhar, sabe, agora. E aí a gente percebeu isso, agora não é mais sobre eu, sobre ele, é sobre nós. E o mundo tá ficando esquisito, né? Tá. Vocês não estão percebendo, assim? Tá. Depois da pandemia parece que ficou mais... Tem uma... E assim, cara, né, eu sempre digo assim... Hoje, a gente vai ter cada vez mais casais que não vão querer ter filhos, e eu acho que fazer essa escolha consciente é maravilhosa. Tipo, maravilhosa mesmo. Sim. Né? Porque eu acho que a gente tá precisando cada vez mais de seres que venham aqui com o que a gente queira, né? Que a gente queira. Não botar filho no mundo por botar. Exato. Então tá tudo certo com isso, mas eu vejo que a instituição família tá perdendo força. Né? No sentido de... Então, e o que é a instituição família? Nossas origens. Sim.
É onde tudo começou, né? E as pessoas desistem muito fácil, né? Sim, é mais Hoje fácil desistir, hoje em né? dia um casamento, Um não é. Exato. Mas é que antigamente o casamento durava porque tinha. Não, eu vou. Até que a morte os separe. Mesmo eles sendo infelizes, eles permaneciam. Exato. Agora também generalizaram, né? Agora qualquer não coisa, precisa. agora Isso, vulgarizou, qualquer coisa. né? Exatamente, separa. Mas quem se dispõe, quem se propõe a viver uma vida lado a lado, junto, nossa, eu digo assim, eu sou muito feliz. Hoje eu não conseguiria ver eu sozinha, porque o compartilhar, o aprender, né? A gente tá se conectado, errando, aprendendo. Sim. Né? Isso. É muito legal. Isso. E o que vocês, esse projeto de vocês, nossa, com certeza, eu vou querer participar. Vamos, Vamos fazer o papo de casal. Mas ia convidar vocês, Vamos, não. Tá correto as pessoas que já disseram Que é isso sim. que a gente tava falando, a gente tá mais emocionado, vai ter essa alegria ter vocês conosco lá, porque o que é interessante quando a gente disse sim pra esse projeto, a gente viu a potência, tipo, entre nós, e que já começou a reverberar na nossa relação, né? Sim. E daí depois que a gente começou, né, a ter os papos e as pessoas começarem a dizer sim, e já fechar também o projeto, a gente percebeu que o grupo que tá se montando, que foi muito que a Mayra disse isso, a gente seria egoísta se a gente estivesse guardando para nós o que a gente aprendeu. Mas eu acho que tem uma coisa ainda mais do que isso, né? É que a gente tem vontade demais de aprender mais, sabe? De evoluir mais nesse lugar. E a gente não que a gente não consegue, né? O tempo de fazer isso sozinho é bem maior do que fazer isso acompanhado, né? Então, o que a gente tá falando, a gente tá abrindo esse nosso portal, né? Para outros casais, outras famílias entrarem, exatamente pra gente se desenvolver, aprender e crescer juntos, né? Porque vem muito desse lugar, assim, tipo, o que é mais importante? Né? Esse hoje em dia a gente botou muito na frente de outras coisas, assim, isso é uma coisa que a gente vibra o tempo inteiro. O importante é a paz de espírito, o mais importante é a nossa conexão, o mais importante é o tempo de qualidade com nossos filhos, e é aqui que a gente vai evoluir, então. Mas e nessa frequência é possível ter tudo, entende? Sim. Por isso que eu digo, é sobre prosperidade ampliada, porque se eu tô só aqui focada em mim, ele tá ali focado nele, nós estamos aqui, cada um com as nossas coisas, não sei o quê. Cara, a gente despende muita energia e se desconecta e não chega nos resultados de uma forma mais leve e pode ser muito potente, vocês prosperam juntos, né? Sim. Vocês devem estar o tempo inteiro aí conversando e alinhando e não sei o quê. Não fica mais fácil? Muito. Se tu estivesse sozinha nesse lugar que tu tá hoje ou tudo, né? É bem mais difícil. Então, claro, a gente não tá dizendo que os casais têm que trabalhar juntos. Sim. Mas, porque aí que tá. Não é um empreendimento a família? O relacionamento? Tipo, a gente também tem que empreender. A gente vai empreender uma estrutura, né? Os nossos valores, o que a gente acredita, como a gente quer viver. Então, gente, é assim. Eu lembro antigamente, o chefe dizia, tu não mistura os problemas de casa no trabalho. Não existe. Não existe. Eu sou uma pessoa Aí nós só, tava né? triste e ficava fingindo que não tava, né? Porque não pode misturar. Mas a verdade é isso, não tem como. Então, onde vale a pena investir? Sim. Né? Onde vale a pena realmente tu sentar? Olhar no olho, conectar, né? E começa realmente, eu acho que para ser próspero, não agora falando só de casal, mas para qualquer pessoa, eu acho que se tu tá bem em casa, né, com a tua família, com o teu marido, né, tudo reflete. Então tu acaba performando mais no trabalho, né? Exato. Tudo vai interferindo. E o se conhecer agora falando um pouquinho, quando eu aprendi assim, na empresa, em alguns acontecimentos que aconteciam na empresa, eu tentava resolver de imediato. Hoje eu aprendi que não, dá o teu tempo, né? Então eu dou uma volta. Tipo assim, às vezes reflete 20 melhor, minutos. né? Nossa. Eu volto com a solução feita, diferente de que vamos tentar resolver ali na hora. Vai aprendendo. Mas isso também é o autoconhecimento, vai indo, né? E vai aprendendo. A mesma coisa com um casal. Nós achávamos que no início não ia dar certo, porque, né? Muito diferente. Ela é muito difícil. E eu turrão, né? Eu disse, não vai dar certo. Eu relutei muito pra abrir a imobiliária com a Darlene, assim. Sim. Eu acho que mais mas por você sabe medo, que eu vinha né? comentando com a Mayra, né? A Mayra tá conhecendo vocês hoje, porque eu tive o prazer já de ter algumas interações anteriores, né? Boas, aliás, sempre boas, muito boas. E eu vinha comentando com a Mayra que eu tive, né, na imobiliária com vocês, e daí eu vinha falando, tipo, é muito legal a relação deles e a relação de trabalho. De verdade, admiro muito, né? Admirei aprender a ver, porque eu tava comentando, né? Tipo, o Rodrigues é super comercial, ele tem muitos contatos, ele gosta dessa coisa de rua, de ter ideias,
de fazer, não sei o quê. E a Darlene segura todo o background ali, todo o back-office, ela toca o financeiro, faz toda a organização. Então, de verdade, assim, é muito complementar vocês. É bem bonito de ver vocês juntos mesmo. Foi por isso que a gente se encontrou nesse propósito. Que era pra... E é interessante você falar disso. A gente criou um método, né, que chama as 5 chaves do relacionamento próspero. Que quem viver verá, né? Porque uma coisa é a gente falar sobre isso, outra coisa é a gente sentir, né? Sim. No corpo, na pele. Eu sempre falo que o aprendizado mais efetivo é a experiência sensorial, a experiência, sabe? Aquela tu não esquece nunca mais, né? Então, se eu perguntar pra vocês quais foram os momentos mais felizes da vida de vocês vão me trazer momentos de muita emoção, alegria, entende? Porque é sobre isso. Então, a gente criou uma experiência, que nem o Arildo disse, outstanding, assim, tipo assim, a gente gosta das coisas meio fora da caixa, fora da curva, no sentido, por quê? Porque nesse tipo de experiência a gente sabe mais pro merecimento. Que isso eu vejo que, por exemplo, o ter nada mais é que uma sensação de merecimento. Então, quanto mais eu me foco no meu ser, mais eu vou fazer as coisas ancorado em quem eu sou. Eu não preciso me esforçar. Eu vou me dedicar. Isso aí. Mas esforço gasta energia. Mas eu tenho o que eu mereço. Sim. Né? Então, assim, cara, eu mereço uma relação saudável, né? Com filhos felizes, que depois vão poder ir pra vida. Eu vou começando a sentir, cara, eu mereço faturar tanto, mas claro que eu vou fazer a minha parte pra isso. Eu mereço cuidar da minha saúde, mas é claro que eu vou ter que organizar a minha rotina pra isso. Né? E aí, uma das chaves é alinhamento de Dream Team, que seria alinhamento do time dos sonhos. E ouvindo vocês falar, me veio muito isso. É isso, ele é bom nisso, tu é bom naquilo. Se complementa. A gente forma time na empresa, mas a gente forma time em casa também. Sim. Né? E se tu não é casado, mas com quem tu mora, tu tá formando um time, né? E se tu não tem filhos, não importa, 2 pessoas já é um time. E se tu tem filhos, cara, todo mundo ali é uma parte do time, né? Então, uma das chaves é essa, né? Que a gente acredita muito que, nossa, tem muito campo ainda pra ser explorado na área dos relacionamentos. A gente não ouve, tanto que eles... Quando que o casal vai pra terapia de casal? Quando tá tenso lá. Vamos tentar a última vez. Mas eles não querem, porque quando eles querem nem vão, né? Se daqui a pouco, então tá. Só que às vezes nem sabe, só nem sabe se quer ou não quer, né? Só mas é mais fácil de desistir, né? É que nem terapia, tem gente que vai, não, se eu não tô mal, eu vou procurar uma ajuda. Não, mas se eu tô bem, é legal ter ajuda também, exato, né? Não, pra porque melhorar. Esperar estourar, né? Tipo, é isso que a gente também acredita. Por isso que a gente fala que o Vem Amar é pra casais, né? Que querem dizer sim pra essa relação. Mas isso significa que eu não tô dizendo não. Significa que tu quer dizer mais ainda. Sim. E que tu quer prosperar junto nesse time, né? Nesse casal. Esse lugar é interessante estar falando, né? Porque tem essa coisa de esse ter, né? Aí essa parte de coach, de mentor, né? Ficou até meio que jargão, caiu na boca dos stand-up comedy lá, né? Fazendo piada disso. E eu acho interessante como é isso. A gente tava falando porque tem o mito da caverna, né? E isso pra tentar rapidamente aqui. Ouviram falar do mito da caverna? Não. Num papo de casal, né? A gente... Mas a história de ontem a gente ouviu de novo, né? Mas era de Aristóteles, se eu não me engano, de Platão, que ele falava que tinha os seres... Sócrates, talvez. Estavam os seres humanos dentro da caverna, né? E dentro da caverna, na boca da caverna, tinha uma fogueira, né? E entre a fogueira e a boca da caverna eles viam vultos passar, então eles só viam os vultos da realidade. Eles estavam acorrentados no fundo da caverna, eles só viam os vultos da realidade, porque eles não saíam, estavam lá na escuridão. Até que um dia um indivíduo conseguiu se soltar. E quando ele se soltou, ele foi pra fora, ele viu a cor do céu, ele viu as flores, ele viu os passarinhos, ele viu os animais, ele viu o mundo era belo, né? Que tinha outras pessoas habitando que tudo. E esse cara, quando viu tudo isso, ele saiu lá pra dentro, eu vou ter que soltar meus amigos, eu tenho que avisar eles, né? E ele saiu correndo, tropeçando e caindo, e chegou, pessoal, vocês não acreditam, é muito bonito lá fora, vocês têm que ir lá, é muito legal, se solta aí, vamos pra lá, que é muito bacana, não sei o que, todo empolgado, assim. Sim. Aí um outro lá, acorrentado, cutucou o outro do lado, disse assim... Se a gente sair lá pra fora, a gente vai ficar louco que nem ele. E daí já contaminou, né? Então aí é o que a gente vê muito que tá acontecendo esse movimento. Então sim, eu acho que o mundo já tá mudando, né? Mas, ninguém por outro lado, a gente tá vendo um monte de gente querendo estar acorrentado. E quem tá conseguindo sair tá à frente, né? Magníficas, né? E aí parece, esses tempos até uma pessoa disse assim pra mim...
ai, mas tu vive num conto de fadas, né? Talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, não existem muitas outras possibilidades pra gente explorar, né? Muitas formas de se enxergar e enxergar a vida e o mundo e as pessoas. Porque, às vezes, uma pessoa pode enxergar, ele é mal. E eu vou enxergar, não, ele é a melhor pessoa do mundo. Por quê? Cada um o que tem de diferente aí, sabe? Se é, né, a mesma pessoa e a gente tá enxergando de formas diferentes. Será que não é algo interno? Será que não é a minha lente, o meu olhar? E aí, que nem o Ariildo disse, será que não é o meu crítico interno? Sim, e depois que a gente, eu acho que tem o entendimento de que aquela pessoa pode ter sido ruim, ver ela fazendo alguma maldade pra alguém. Mas, na realidade, o que aquela pessoa realmente passou lá atrás? O porquê que ela tá agindo daquela forma? Então, se ela agir contigo dessa forma e tu tiver esse entendimento, de repente, tu também vai conseguir mudar a atitude da pessoa. Exato. E é um ciclo vicioso. Mindfulness fala isso, né? Que a gente tem o self como conteúdo e o self como contexto, né? Então, ele faz até uma brincadeira que é o seguinte, né? No Mindfulness tem isso. Se a nossa vida fosse um jogo de xadrez, né? Pensa em todos os elementos que tem no jogo do xadrez. Tem o tabuleiro, tem as peças pretas, as peças brancas, tem o rei, o rainha, o peão, tudo. Quem seria o eu? Né? No inglês o self, né? Mas seria o eu mesmo pro português, né? Quem seria o eu nesse jogo de xadrez? Aí muitas pessoas falam, seria a rainha, seria o rei, seria o jogador. Na verdade, o eu é o tabuleiro. É onde tudo isso acontece. Né? E o conteúdo são exatamente os passos que podem fazer. Então, assim, a gente muito julga, e a gente só julga porque ninguém conhece o contexto. Nem nós mesmos conhecemos todos os nossos contextos. Sim. O autoconhecimento vem muito disso, para mim conhecer todo o contexto do que são realmente meus valores. Mas o conteúdo são esses pontos específicos. E muitas vezes a gente julga a pessoa por... eu dei um grito com meu filho na rua. Né? Talvez foi um grito que eu dei. Daí tu viu e disse, ele é um mau pai. Sim. Né? Mas, tipo, qual que é o contexto? Não, tipo, esse menino tem 5 anos, vive na minha vida, né? Tipo, tá aqui, teve várias coisas. Naquele momento eu posso ter um dia ruim, tá irritado, teve uma atitude. Então, é exatamente isso, a diferença do conteúdo pro contexto, né? E a gente se julga pelo conteúdo. Sim. Eu sou um fracassado, fiz isso errado. Eu não sou bom o suficiente, fiz aquilo outro. Então, exatamente. Então, é realmente reconhecer que eu sou o espaço para toda essa vida acontecer, né? E tu vê do jeito que tu quer ver, né? Se tu quer ser positivo, tua vida vai ser muito melhor. Mas às vezes as pessoas, pra mim também já falaram que tudo que acontece, isso hoje, né? Aconteceu alguma coisa de ruim. Era pra acontecer, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. O que eu consigo tirar de bom disso aqui? Aprender, mas né? não fazia assim antes. Mas eu não fazia. Mas daí eu acabo, tipo, acho que tem gente que fala, meu Deus, mas é muito positiva. Mas não, a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Porque as coisas ruins acontecem. E é normal. A pedagogia da cooperação, ela fala, né? Que todos nós somos mestres aprendizes da vida. Então, horas a gente ensina, horas a gente aprende. Mas a verdade é que o tempo inteiro a gente tá nesse aprendendo, lugar. Exatamente. Então, quanto mais as pessoas se colocarem naturalmente nesse lugar, né? Mais fácil, mais leve vai ser a vida. Que daí parece conto de fadas, mas é muito mais no sentido de... A forma de enxergar, não, né? Alimentar aquilo que, cara, aprendi aqui que, né, assim não funciona tão bem, que aqui não sei o quê. Mas eu acho que é isso, é porque as pessoas veem muito a vida sobre errar e acertar. E a vida sobre viver. E, na verdade, a gente deveria de agradecer os erros. Porque eles fazem com que a gente não repita eles, e que a gente aprenda e que a gente cresça, aprenda né? cada vez mais para deixar cada vez mais um mundo melhor. Sim. Né? Então, desde que a inteligência sistêmica entrou na minha vida, já até entrou antes de eu me formar, porque no Instituto Sofia tinha muita constelação familiar, começou a abrir minha mente no sentido de quando nós começar a olhar que a gente está escrevendo uma história coletiva juntos, e que é sobre deixar o mundo cada vez um pouquinho melhor. Né? Mas esse melhor vai começar dentro de mim, caso contrário, não adianta nada. Eu, quero ajudar ONGs, cara, não sei o quê, daí vou pra casa podre, infeliz, e daqui a pouco reclamo da mãe, reclamo de não sei quem. Não é isso ser, né, deixar o mundo melhor. Não. Eu preciso deixar o mundo melhor pra dentro de mim mesmo, né? Então, e aí, costurando com um casal, quando eu posso fazer com o meu parceiro, a minha parceira, pode ficar mais leve, mais fácil, se eu quiser, porque é exatamente isso. Eu posso chegar em casa, amor, hoje eu não tô bem. Né? Pode falar, né? E aí daqui a pouco eu saber que eu tenho um colo e um abraço. Uma vez o Ariildo chegou em casa e disse, eu só quero um abraço. Né?
E aquele ato de simplesmente me pedir um abraço Já fez eu, sabe, meu amor transbordou ali no sentido de isso, homem pode ter coragem de pedir um abraço, de dizer que, né, que tá triste, que tá preocupado, que tá com medo, e assim como eu também, né, posso fazer isso. Então eu acho que é isso, eu começo a encontrar um espaço seguro para me desenvolver cada vez mais. Né? E aí sim eu posso fazer uma terapia, uma terapia holística. Hoje tem muitas ferramentas e possibilidades, mas ao mesmo tempo, isso que eu vou pegando nessa, eu posso chegar em casa e dizer, por exemplo, eu tenho uma ferida emocional de rejeição, né? Pelo meu contexto, pela minha história, é super legítimo. E, na verdade, a gente tem 5 feridas emocionais na humanidade. Mas ele sabendo disso, eu dizendo pra ele, quando tu faz assim, eu me sinto extremamente rejeitada, parece que vai lá e toca na minha ferida. Apesar de eu saber que tu tem uma intenção muito positiva por trás disso. Então, eu vou ensinando ele a me conhecer. Sim. E ele vai me ensinando a conhecer. E aí, vai ficando cada vez mais fácil de não cair nos buracos, não ver a vida de uma forma tão difícil. E a outra que a gente fala, né? A gente sempre aprende com a vulnerabilidade, com a frustração em ambientes seguros. Né? Então, quando uma criança, o principal ambiente seguro que ela tem é em casa. Se ela não tem oportunidade para errar, se ela não tem oportunidade para ser quem ela não se desenvolve como indivíduo. Ela vai ser uma pessoa frustrada ou não se sente tão boa o suficiente, não sei o quê. Depois, quando adultos, o ambiente mais seguro que a gente tem é a nossa casa, consequentemente, o nosso cônjuge. Então, se a gente não tem espaço para vulnerabilidade, se a gente não tem espaço, a gente não consegue se desenvolver. E o inverso também é verdadeiro. Se eu tenho espaço para poder me abrir, para poder apresentar minhas fraquezas e dizer, então, tipo, a Mayra faz esse exercício comigo que ela acabou de falar. Quando eu sinto assim, não sei o quê. Se acontecer um outro dia com uma amiga, com uma situação semelhante, ela já vai ter treinado essa habilidade. Ela vai poder se defender, né? Se lidar melhor com as adversidades que tem, porque ela sabe, a TCC, né? A terapia cognitiva comportamental fala muito sobre isso, né? Sobre os reforços positivos. Então, se ela fala isso pra mim, quando tu me sente assim, eu peço desculpa, vou dar um abraço nela, ela aprende, quando eu sou vulnerável, quando eu me falo desse jeito, eu recebo o conforto, o carinho, a compreensão. Então, quando vai pro mundo, em outra situação, ela já tá. Isso acontece com os nossos filhos também, né? De ter espaço pra falar o que tá sentindo. Né? Então, uma coisa que a gente tenta exercitar, e somos aprendiz também nesse lugar, a gente, quando, né, o Dom, principalmente, que é o maiorzinho, né? Quando ele tá com alguma coisa, uma irritação, não sei o que, a gente tenta parar de ser o que tá sentindo, sabe? Tenta começar já a identificar os sentimentos dele, por que ele tá fazendo isso, né? E ele falar. E ele falar, e algumas vezes a gente se liga mesmo, tô na televisão, ele começa a saltar em cima de mim, né? Daí diz, tu tá querendo a atenção do pai? Tá querendo que eu desligue a televisão? O que tu quer brincar, sabe? Pra poder se sentir visto e ouvido, né? E ele tá ficando bom em falar. Isso é bom, né? Já desde pequeno, né? Um dia também me perguntaram assim, do que tu te arrepende na tua vida, né? Daí com essa caminhada de autoconhecimento, de olhar pra tudo, tu começa a aceitar tudo como foi e começa a te apropriar da força, né? Que tem de tudo isso. Mas é um processo, tem que, né? No início, não, dói. Eu me lembro que me perguntavam do meu pai, eu já chorava. Não conseguia nem falar sobre o meu pai, né? Hoje pra mim, muito tranquilo. Mas onde eu quero chegar? Até me perdi a linha aqui. Peraí que eu já vou... Era do... do Dom. E aí me perguntaram o que eu mais tinha me arrependido na minha vida. Eu falei, nada, aceito minha história como ela é. É real isso. Só que eu falei, não. Mas tá muito papo de autoconhecimento que, né, se trabalhou. Porque é bonito também olhar pra trás e identificar algumas coisas que se eu tivesse feito diferente, talvez poderiam ter mudado o rumo das coisas mesmo, que eu não tenha, né, a oportunidade de voltar lá e fazer. E aí me veio muito forte, assim, eu teria dado mais voz pra minha voz. Né? Eu lembro de muitos contextos familiares, assim, que eu tava muito triste, que eu queria ter falado, que eu queria ter sido ouvida. Só que eu não conseguia. Claro que eu não tinha recursos, né? Uma criança, uma adolescente. Mas que hoje eu posso fazer isso com meu filho. Eu posso aprender com isso e levar adiante pra minha vida. Diferente. Mas ao mesmo tempo foi bonito olhar pra isso, sabe? Perceber, tipo, cara... E aí, no momento que eu aprendo isso, eu não deixo mais de usar a minha voz. Né? Pro meu relacionamento, pro meu parceiro, pra minhas amigas. Pra criação dos teus filhos. Pro meu chefe, pro não sei quem, sabe? Mas claro, eu vou aprendendo a usar essa voz de uma forma cada vez mais amorosa, mais empática, né? Porque eu vou fazendo também esse trabalho dentro de mim. Mas eu percebi também no meu caminho que às vezes eu preferi sair meio torto que não sair. Porque eu sair torto já te leva a um aprendizado. Então, às vezes eu posso chegar em casa e gritar, né? Mas tu que não sei o quê, né? Que acontece muito em relacionamentos, né? Quem nunca? Mas
depois a gente se sente mal. Claro. E a gente percebe, cara, não tem por que eu ser assim, né? Mas por que eu tô assim com essa raiva? Porque talvez eu tô com raiva de mim, outra tô com coisa, raiva... não tem nada a ver com o parceiro. Tipo, muitas vezes eu chego brigando com ele, ele diz, não desconta em mim. Não desconta em mim. Mas a gente vai aprendendo a lidar, né? Sim. Mas às vezes nessa hora pode rolar uma conversa, sabe? Sim. O que aconteceu? E às vezes a gente nem sabe o que aconteceu. Mas daí o simples fato de eu, amor, pois é, eu fui lá e mexeu isso comigo. Daí a pessoa, Já isso que eu vai... falo, vai se conhecendo e vai percebendo e vai ficando cada vez mais leve. Sim. Sair do piloto automático, Sair né? do Tá no piloto modo automático. consciente, né? Isso que a gente fala. Quando eu tô no modo consciente, eu consigo interpelar as situações, acontece, né? Sim. Tipo, porque que tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Mas tu ter essa percepção, acordei meio enfesado hoje, sabe? Tipo, o que aconteceu? Eu adoro fazer isso, ligar os pontos, sabe? Tipo, me sentindo mal-estar, sabe? E daí eu começo a ver, daí foi algum valor meu que teve, alguma palavra, coisa que eu não senti legal, algum vídeo num zap da vida que eu vi, alguma coisa que me poluiu, e daí Se te sentiu desconfortável, é que já tem alguma coisa. Pegou, né? Colou. Isso aí. E que legal. E quem, então, quiser... faz o convite. Vamos dar o serviço, fazer o convite, né? Pra... A gente falou que ia abrir o portal, né? Então, já abrindo o portal, quem tá nos ouvindo aqui, esse papo legal. O Vem Amar, a primeira materialização dele, a gente sente que vem muito por aqui, né? Mas a gente se propôs em entregar uma experiência, a maior experiência de conexão que um casal pode viver. Então, numa coisa super outstanding, né? Essa é a primeira materialização. A gente está entregando vai fazer uma imersão que vai ser de 4 a 6 de agosto, na pousada do Engenho, em São Francisco de Paula. Para quem vocês já conheço ela de procurar, porque a gente fica para lá e... Olha aí, ó. Então chegou a oportunidade. Né? Olha aí, ó. Já temos vaga ainda. Então, essa é uma pousada do Roteiro de Charmes, é uma pousada só para casal, nem aceita criança, né, na pousada. Então é super romântica, fica dentro meio que numa florestinha, assim, e todas são cabanas de madeira, assim, ela é muito charmosa e tem todo esse encanto, assim, de coisa. E vão ser 13 dias de atividade, quer dizer, de sexta de noite até domingo ao meio-dia, né, e a gente programou toda uma atividade para viver o amor, para viver essa conexão. Então tem toda a nossa condução, mas de uma forma muito leve, né? Então não é aquela agenda cheia. Porque o que a gente viu, assim, era muito essa coisa do... essas coisas, imersões de autoconhecimento, era meio rootzeira, né? Tipo, vai lá, fica em beliche, tudo bem, a gente já fez várias coisas disso. Só que a gente diz assim, qual que é o sim que a gente quer dar pra relação? O que a gente merece entre nós? Qual que foi os nossos principais momentos de evolução? E era isso, quando a gente escolheu uma pousada muito legal, pegava nossas ferramentas, botava embaixo do braço e ficava um final de semana lá, tomando um vinhozinho, fazendo uma refeição, indo pra, sabe, caminhando na natureza e tendo vários insights e propostas assim. Então a gente programou as 5 chaves que a Mayra já comentou, né, que são as 5 chaves do relacionamento próspero, e daí essa imersão está programada para entregar essas chaves. Que ela vem muito mais do que resolver os problemas ou os desafios ou as evoluções momentâneas. Ela vai muito além disso, que é exatamente entregar ferramentas, que é o que a gente sempre está ligado através de experiências vivenciais, né? Então é o casal se conectando muito e vivendo aquilo que a gente está ensinando, passando, né? E para que aquilo não resolva só as situações, né, aquilo que esteja emergente no momento, mas que possa ter essas chaves ali na gavetinha de casa para abrir qualquer porta que vá surgindo no caminho. Porque se a gente pegar, né, experiências que transformam, transformações, então nós, seres humanos, a gente devia ser aberto a mudar as formas de se relacionar, enxergar, perceber, entende? Muitas vezes a gente fica muito aqui. Então, vai transformar a tua ação, vai transformar o teu movimento diante da vida. Então, a gente acredita muito que transformar o relacionamento, e por isso que a gente fala que é só pra quem quer dizer um sim, porque não é pra quem tá ali, né, não cheio de problemas, não sabe o que quer, é realmente pra quem sabe o que quer e fala, cara, eu quero aprender uma nova forma de me relacionar, porque sempre tem mais, a gente vem explorando e vem percebendo. E a gente tem uma forma bem linda de compartilhar. Aí sai demais, hein? Vamos Ela adora. Eu adoro. E foi assim... Nossa, a gente já tem que... O tempo ali já deu, né? Por mim, eu ficava conversando mais 1 hora. Tá bom. Acabou o tempo, eu disse, deixa isso. Por mim tá gostoso. Eu nem olhei, eu confesso. Mas temos que terminar. Mas, nossa, que prazer. Muito bom. Tê-los aqui. Obrigado, foi realmente... engrandecedora, eu acho que é a palavra. Aprendemos mais um pouco,
né, com casal, de casal para casal, né? Empreendedor casal para empreendedor casal. Então, só agradecer. Com certeza estaremos lá. Vamos aí trocar muito ainda, né? Sim. E muito obrigada. Ai, nós que agradecemos. Obrigado a vocês, né? Como isso. sempre, um prazer estar na companhia de vocês. Como eu já disse, as outras oportunidades também foi muito gostoso. Para nós, como eu falei, muito significativo estar nesse momento que a gente está sendo convidado por vocês também. Tipo, toda conexão, né? Sempre acontece no momento certo também. Sim. Então, que conexão legal a gente tá junto com vocês e, né, como eu falei antes, também admiramos muito vocês como, né, empreendedores, Obrigada. Casal, que trabalham junto, prosperam junto e também tem toda essa simpatia. Obrigado. Sim. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes. Muito bom te conhecer Muito também. obrigada. Eu sempre falo, né, porque eu cheguei aqui e falei, não, nós vamos ser convidados, né, mas aí parece que a pessoa não tá, sei lá, mas não, eu tenho uma forma de viver que é observa a vida acontecendo. Porque a história que tá sendo escrita, ela é muito mais linda do que a que tu tá querendo escrever, né? Ela é muito mais mágica do que a que tu tá querendo escrever, só que tu tem que ter olhos pra ver. Então, por tô dizendo isso, que eu amei conhecer vocês dessa forma, né? Tipo, por mais que ele já tinha me falado, mas aí eu sinto que hoje, de verdade, conheci vocês. Muito obrigada por esse espaço. Nós vamos por somar, essa... nós vamos multiplicar. Por essa conexão linda, por serem inspiração só sendo quem vocês são, literalmente. Eu acho que essa é a beleza da vida, né? No final das contas, é tudo sobre só quem a gente é. Sim. E no trabalho a gente leva quem a gente é, né? E nos encontros a gente leva quem a gente é. A gente tá sempre levando quem a gente é. Então, vocês são lindos. Obrigada. Ai, obrigada. E aula, né? Coisa boa. Não tem como terminar melhor, assim, nossa primeira temporada. Ficamos muito felizes, gratos mesmo, né? Porque... E obrigado a todo mundo que acompanhou nós até aqui. Foi 12 episódios bem batalhados e acho que se desenhou tudo de uma maneira tão incrível. A gente Só foi tenho a vivendo. agradecer. E se inscreveu melhor do que a gente pensava que ia escrever. programando, Muito bom, né? muito bom. Eu tô emocionado. Eu também. Obrigada. Essa temporada termina, né? Nosso 12º episódio com esse casal maravilhoso. Pra próxima temporada vai vir novidades, em breve vamos soltar. E só agradecer aí quem nos acompanhou. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, que com certeza muita inspiração vai vir ainda. Obrigada. A inspiração continua sempre, né? isso aí. Né? Obrigado, Muito gente. obrigada. Casal inspiração. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, valeu. obrigada.